Seja bem-vinda, muito bem-vindo. Está começando mais uma entrevista da série sobre os aspectos religiosos, filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e a TV Câmara, e a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. E hoje vamos conversar com a doutora Paula Madalena Silva Ferreira Gonçalves, que é membro da comunidade Bahá'í de Salvador, capital da Bahia. Ela nasceu em Cabo Verde, um país formado por várias ilhas na costa da África, que também foi colonizado por portugueses, mas mora no Brasil já há 22 anos. É médica graduada na Universidade Federal da Bahia desde 2006. Especializou-se em pediatria em 2017 e atua na emergência pediátrica e no consultório de pediatria geral. Doutora Paula Madalena, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouco, do conhecimento, principalmente nesse tema tão importante, tão especial, singular, que é a doação de corpos, e também poder trazer a visão, da fé Bahá'í para contribuir também, para o conhecimento, nesse aspecto. Exatamente. E aqui comigo no estúdio também a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos Presentes Anatômicos da UFJ. Bem-vinda, Bárbara. Muito obrigada, Francisco, por essa introdução. Obrigada, doutora Paula, pela presença, compartilhar essa cultura bonita da fé Bahá'í. E fico curiosa. Nosso objetivo aqui é entender as questões culturais sobre doar ou não. Aquele que está motivado a efetivar a doação e a família que às vezes concorda. E por qual motivo ela discordaria, Como que funciona nessa diversidade que a gente tem aqui no nosso país, Então, muito obrigada. E professora, ou doutora Paula, então vamos começar a nossa conversa pela origem da fé Bahá'í, como surgiu e como ela chegou ao Brasil. Então, a fé Bahá'í, ela é uma das mais recentes religiões mundiais, E ela foi fundada em 1844, então surgiu na Pérsia, que atualmente é chamado de Irã, Então foi fundada por Baha'u'lláh, que é um título que significa a glória de Deus, e cujo nome dele mesmo é Mirza Hussein Ali. Então ele nasceu em 1817 e viveu até 1892. Então essa religião, fundada por Baha'u'lláh, ela é uma religião independente, Ela tem suas próprias leis, suas próprias escrituras sagradas, e um princípio essencial da fé Bahá'í é de que é a crença que Deus é um só existe um Deus, E que também só existe uma religião, mas ela é revelada, ao longo dos anos, então tem vários nomes de acordo com a época que ela é revelada. E acreditamos também que a humanidade é uma só, Somos filhos, de um mesmo Criador. Então, nossas escrituras e dogmas, elas permeiam todo o desenvolvimento das atividades e da comunidade Bahá'í a nível mundial. Então, a fé Bahá'í não temos clero, não temos rituais ou dogmas. Então, mas ela é regida por instituições que são eleitas, de tempo em tempo, anualmente. E as duas decisões dessas instituições, elas são fundamentadas nos princípios espirituais e administrativos que Baha'u'lláh trouxe, Então, quando Baha'u'lláh ele revelou, em meados do século XIX, a fé Bahá'í, que ele anunciou ser um portador de uma mensagem cujo objetivo é de transformar a vida espiritual da humanidade. Então, esse é o propósito. Então, muitas pessoas naquela época, elas abraçaram essa nova causa. E a notícia desse acontecimento, ela foi publicada nos jornais daqui do Brasil. Então tem relatos, tem jornais, que foram pesquisadas, que relatam a notícia, da mensagem de Baha'u'lláh
né, naquele século. Mas somente no século XX é que a Casa Bahá'í começou a se estabelecer no Brasil. Então, eu gostaria de mencionar duas mulheres, né, que tiveram um papel essencial, né, de trazer a mensagem de Baha'u'lláh para o Brasil. Uma delas é uma norte-americana chamada Martha Ruth, é uma jornalista, né? Então, o que ela resolveu fazer, né, por seguir Baha'u'lláh em obediência às orientações, esse desejo de que a mensagem de Baha'u'lláh seja disseminada para o mundo todo, ela fez uma viagem épica naquela época para a América Latina. E ela visitou várias cidades do Brasil, naquela época foi entrevistada por personalidades nacionais, publicou artigos também, né? E ela visitou bibliotecas onde ela pôde deixar os livros, né, para contribuir para o arsenal das bibliotecas também, livros bahais. Mas só que foi só em fevereiro, né, de 1921, é que através de uma outra mulher também norte-americana chamada Leonora Armstrong. Então, Leonora, esse ano passado a gente comemorou 100 anos, né, da vinda da Fé Bahá'í no Brasil. Então, teve vários eventos lembrando, né, da história. E a Leonora, por acaso, ela viveu aqui na Bahia, em Salvador, então os restos mortais dela estão no Campo Santo, né, onde tem o cemitério dos estrangeiros, então a gente sempre visita, né, o santuário dela, homenageando, né. Então, e ela veio como jovem, uma jovem sozinha, viajando naquela época de navio, e corajosa, na verdade, bastante, né, insegura, né, porque era muito jovem naquela época, as mulheres não viajavam sozinhas, mas imbuído pelo poder da responsabilidade de levar essa mensagem que ela, né, trouxe no coração para o Brasil, ela veio e se estabeleceu aqui no Brasil, e foi quando a Fé Bahá'í realmente lançou raízes mais profundas, né, no solo brasileiro, né. E é muito lindo, assim, ver como o Brasil, a comunidade Bahá'í do Brasil, ela é bastante diversa, né? Existe uma diversidade cultural e muito grande. E naquela época, uma das primeiras pessoas, né, que abraçaram a fé foram pessoas que estavam dedicadas aos movimentos espiritualistas, né, trazendo pessoas que estavam buscando um novo movimento, novos pensamentos que conseguiam acalentar as necessidades espirituais daquela época. E viram na Fé Bahá'í algo que trazia essa resposta, né? Então, a Fé Bahá'í, inicialmente em Santos, em São Paulo, então pesquisando, né, os primeiros Bahá'ís foram Ângelo Guido, né, que foi um jornalista, teosofista, esperantista na época, artista plástico, acho que da cidade de Santos, e também tem o senhor Claudionor Luz, que era um proprietário de uma pequena biblioteca aqui em Salvador. Então foram dos primeiros que conheceram a Leonora e puderam abraçar essa fé, e daí então sucessivamente mais e mais pessoas foram adentrando, né, brasileiros para a Fé Bahá'í, né? E hoje em dia várias comunidades pequenas, comunidades locais foram tendo atividades, né? Então hoje em dia na Bahia, no Rio de Janeiro, São Paulo, Niterói, Porto Alegre, Recife também, vários lugares do Brasil tem comunidades Bahá'ís, né? E essas comunidades eles se tornaram uma fonte de atração, né? E por pessoas que estão procurando respostas aos anseios espirituais, né? Então a Fé Bahá'í é bastante rica em literatura, traz uma diversidade de pensamentos, né, que acalenta muito as necessidades para essa época, né? Isso. E, doutora Paula, então, como a senhora disse, trata-se de uma fé monoteísta, né? Uma doutrina ou religião mesmo, a gente pode dizer, né? Uma religião. Isso, a religião monoteísta. E no que ela tem de semelhante com outras religiões monoteístas, como o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, e as diferenças, né? A senhora já falou que não tem ritos, né? Mas e quais são as semelhanças? Então, e nós Bahá'ís acreditamos, né, segundo a mensagem de Baha'u'lláh,
de que essas religiões, elas fazem parte de um mesmo livro divino, do mesmo plano divino, né? Então, e elas todas vieram da mesma fonte. Então, e a gente acredita que existe um Criador, né, um único Criador, que tem essa preocupação com sua criatura, com sua criação, de orientar a humanidade ao longo dos anos. Então, desde o início da humanidade até agora, as sociedades, elas têm mudanças de pensamento, eles vão avançando, e nós acreditamos que foi a inspiração de Deus que vem iluminando tanto a religião quanto a ciência nesse desenvolvimento da humanidade. Então, ao longo do tempo, de acordo com a necessidade de cada época, Deus tem procurado comunicar com a sua criação, trazendo leis, ensinamentos que ajudam ao homem a alcançar o verdadeiro propósito de sua criação, de sua existência. E por exemplo, o budismo, o cristianismo, o zoroastrismo e a religião muçulmana, todos eles são religiões verdadeiras, considerados pela fé Bahá'í, o cristianismo, hinduísmo. Então, todos eles são religiões que vieram para trazer uma resposta, só que cada um é uma época específica. Eles têm algo em comum na medida que todos eles trazem a existência de um Deus e traz a mensagem de amor ao próximo, de que a gente tem um propósito de seguir os ensinamentos de Deus, em viver harmonia e trabalhar para o desenvolvimento do mundo, para o bem-estar comum. Então, eles têm características, assim, e específicas de cada época, necessidade de cada época. É como um médico, né, que em cada época diagnostica um problema, um mal social e prescreve. Então Deus, ele tem essa prerrogativa, prescreve um remédio que ajuda a humanidade a passar por a agonia daquela época. Então, o que difere entre eles são algumas leis sociais. Então, isso que às vezes é causa de divisão e descrença entre as religiões, por causa de, por exemplo, adorar sábado e domingo. São coisas assim que são de cada época, que tem motivações. Quando você pesquisa na literatura, você vê que tem motivações daquela época, características com epidemias, com doenças, com características de um povo, e que é mutável, porque são características mutáveis. Mas a característica do ser humano que não é mutável, que é o propósito da nossa existência, a necessidade de amar o próximo e de ajudar com que a humanidade alcance uma unidade e trabalhar para o bem comum, isso permeia todas as religiões. E nós Bahá'ís nos consideramos, sim, muçulmanos, cristãos, hinduístas, budistas, e nossas atividades, eles são abertas para as pessoas de qualquer crença, até um ateu, que muita gente tem preconceito porque ele questiona a existência de Deus. Nós Bahá'ís abraçamos para que venha trabalhar, porque o papel do trabalho para a melhora do mundo, ele não é prerrogativa de um povo, é de todo mundo que habita esse mundo, né? Então, nós convidamos abertamente a todos a estarem juntos nesse empreendimento, né? Joia. E você cita, então, essa abertura, né, da fé para outras crenças. Mais ou menos quantos fiéis, assim, documentados existem oficialmente? Existe esse dado no Brasil? No Brasil. No Brasil, oficialmente, que na fé Bahá'í, todo Bahá'í deve declarar sua fé. Temos em torno de 6.350, porém as atividades Bahá'ís, elas abrem espaços para toda a comunidade. Então, as atividades, elas alcançam 15 mil pessoas, brasileiros no Brasil todo, né? Então, e crianças, jovens, pré-jovens e adultos, eles estão imbuídos nessas atividades. E, inclusive, realizam atividades, né, a nível local. Muito bom. Doutora Paula, o que significa a morte do corpo físico para a fé Bahá'í? Então, para a gente entender o processo da morte, né, na fé Bahá'í, eu queria trazer um pouquinho essa visão de como a fé Bahá'í vê o surgimento da nossa vida nesse mundo, né? Então, e na fé Bahá'í a gente acredita, né, que
o corpo e a alma têm uma relação muito estreita nesse mundo, né? Que essa vida, ela existe porque a alma, ela vem, né? Ela se conecta com o mundo físico, a alma é do mundo espiritual, ele se conecta ao mundo físico dentro do ventre da mãe, né? No momento da concepção, onde o objetivo nesse plano terreno é desenvolver as virtudes espirituais e poder trabalhar também para um bem comum, né? Esse ser, esse indivíduo, né? Iluminado por Deus. Então, o corpo físico, ele é divisível, né? Ele é formado por átomos, ele é uma matéria, né? Então, a gente acredita que ele tem um tempo finito, né? Que são as características das coisas materiais. Elas se associam e desassociam nesse mundo, né? Então, a dissociação, a desintegração do corpo é o que a gente chama de morte, né? E a gente acredita que a natureza da alma, ele é indivisível, ele é espiritual, ele não se divide, né? Ele é eterno. Então, o corpo, a relação do corpo e a alma nesse mundo é uma relação que, uma das características muito interessantes, né, da literatura Bahá'í, é essa comparação que a gente tem do mundo espiritual com o mundo material, né? Então, Baha'u'lláh fala que o mundo material, ele é um espelho do mundo espiritual. Então, ele diz que nunca a criação, ela tem capacidade de entender o Criador. Então, ele dá uma estrutura de exemplos que ajuda a gente a entender um pouquinho. Então, ele fala que a relação da alma com o corpo é como se fosse a relação da luz do sol com o espelho, né? Olha só. Então, o espelho é matéria e a luz, ele é uma energia, né? É uma força. Então, quando a luz, ela se projeta no espelho, você vê a luz, mas ele não está dentro do espelho. Ele se reflete. Então, a fé Bahá'í, acreditamos que a alma, ele não está dentro do corpo, mas ela reflete as características, ela tem uma influência sobre o corpo. Então, o que o corpo faz tem reflexão na alma, e a característica da alma reflete também as ações do corpo. Isso no mundo, né? Nesse mundo, enquanto o corpo está vivo. Mas quando se dá a morte, que é quando a alma se separa do corpo, a alma, ela direciona, ela fica livre e continua evoluindo nos mundos espirituais. Então, que cada religião tem sua crença de como isso acontece, mas o corpo, ele não tem mais vida, ele não tem mais relação com essa alma, né? Mas como nós Bahá'ís acreditamos, né, de que o corpo é o santuário da alma, então ele tem merece um respeito muito grande, porque aquela alma espiritual ficou nesse corpo e perdurou e criou características, foi através desse corpo que permitiu desenvolver qualidades espirituais, desenvolver atividades de bondade, de caridade, de ações que permitiu essa alma evoluir, né? Então, a morte, ela significa a separação, né, do corpo da alma. Então, ela não tem mais essa conexão, mas ele tem aquele respeito, aquela honra que devemos ter, né, por ele ter significado. Tanto que existe uma lei do sepultamento, né, na fé Bahá'í, que devolve essa honra a esse corpo que habitou essa alma, né? Então, assim, ela já responde aquela pergunta como deve ser tratado o corpo após a morte, com muito respeito. E explique mais sobre essa lei do sepultamento, por favor. Então, e uma das orientações, né, Bahá'ís, é que na fé Bahá'í acreditamos que da unicidade, tem um princípio na fé Bahá'í que é a unicidade do gênero humano, né? Que é um princípio que para mim é uma das maiores ensinamentos, né, divinos. Na verdade, é uma realidade que existe que a gente precisa simplesmente reconhecer. Então, quando a gente ensina, a gente espera, né? A gente leva no sentido das pessoas reconhecerem de que toda a humanidade, estou falando do mundo inteiro, do universo todo, somos feitos de matérias, de uma mesma origem, né? Da mesma composição. Então, e essa conexão entre o homem e a natureza, ela é evidente, a gente vê de várias formas, né, que o homem honra essa relação, né? E principalmente no homem, né, essa relação com a natureza, a gente acredita que no momento da morte,
existe toda uma ordem natural de que a gente devolva esse corpo à matéria. Do mesmo forma que a matéria ela é criada, integrada de uma forma gradativa, né? Que nosso corpo se forma dentro do útero materno. Uhum. Então, a ida dela também, a devolução para a natureza deve ser gradual. Então, por isso que também na fé Bahá'í não se pode, um Bahá'í é proibido ser cremado. É uma das orientações, né? De que não pode ser cremado, mas que deve ser devolvido com honra para a natureza, enterrado, né? E voltando naquele assunto, eu posso dizer então que a morte seria um libertar de um pássaro que estava numa gaiola e um evento sem dor, né? Ele não é um evento doloroso, com sofrimento, né? O sofrimento é do corpo enquanto adoecido, mas a morte em si, o desligamento, vocês não acreditam que existe ali um sofrimento. É um fato, pelo contrário, ele é libertador. O sofrimento na fé Bahá'í é visto como algo que é nosso apego, é devido ao nosso apego a essa matéria, esse mundo material. E quanto mais apegado a gente mais sofre. Mas se a gente liberta nossa mente para as questões espirituais, a gente começa a entender de que a verdadeira vida é a da alma, que é a vida eterna. E a alma ela está passando por uma experiência material, mas ela não é deste mundo. E nossa verdadeira identidade deveria ser da alma e não do corpo, né? Então, dos exemplos que Abdu'l-Bahá, o filho de Baha'u'lláh, ele traduz muito dos ensinamentos Baha'ís na literatura. Ele fala dessas 3 etapas da vida, né? E 3 mundos, né? Que a alma ela passa. Então, tem o mundo intrauterino, que é onde o ser humano, nessa primeira realidade, ela se conecta com o mundo físico, né? A alma se conecta com o mundo físico e começa a desenvolver várias características, várias potencialidades, mas que ele não usa nesse mundo. Então, a gente desenvolve pé, mão, coração, pulmão, olhos, mas que ele não vai usar nesse mundo. Ele vai usar no mundo, nesse mundo fora, extrauterino, né? Mas ele não entende por que ele tem que desenvolver aquelas características. Ele só vai entender quando ele nascer nesse mundo. E se ele não desenvolver a nível intrauterino, ele não tiver desenvolvido mãos, pés, coração, ou ele morre, porque às vezes tem órgãos que são essenciais, ou ele simplesmente nasce com defeito e vai ter muita dificuldade de viver, né, de uma forma tranquila nesse outro mundo. Então, quando a criança nasce para esse mundo, a gente pode dizer que foi a morte do mundo intrauterino e nascimento para uma outra vida, que é essa vida extrauterina. Então, da mesma forma, existe essa outra etapa também da vida da alma, nessa conexão com o corpo, que é nesse mundo onde ele está aqui para desenvolver qualidades espirituais. Então, os mãos e as pernas e os olhos, eles são espirituais, cujo o propósito, né, da nossa vida extrauterina é desenvolver a bondade, a fé, a generosidade, que muitas vezes nesta vida a gente não entende, muita gente não entende por que a gente tem que ser bondoso, por que a gente tem que ser caridoso, por que a gente tem que ter paciência, porque acha que a gente não consegue sobreviver nesse mundo se a gente é bobo, né? Muitas vezes tem essa característica. E se a gente desenvolver qualidades espirituais neste mundo, a gente só vai ter realmente o entendimento maior do porquê que a gente tem que desenvolver as virtudes quando a gente morre para essa vida e nasce para outra vida. Porque a verdadeira utilidade dessas virtudes eles têm na outra vida espiritual. Aqui a gente está para exercitar, para desenvolver do mesmo jeito que intrauterino a gente desenvolve pés, mãos e olhos e não utiliza naquele momento, né? Entendi. E então ela já respondeu, existe vida após a morte? Sim, né? E agora eu vou mudar essa pergunta um pouco. O corpo retorna, aliás, a alma retorna? Existe o que eles chamam de reencarnação? Vocês acreditam nisso? Encarnar novamente, né? Vir à vida novamente? Na fé Bahá'í não temos essa crença da alma vir a conectar de novo com o corpo,
Então a gente acredita que a alma ele tem um trajeto, ou seja, a gente tem só uma oportunidade neste mundo de desenvolver, porque aqui a gente tem um livre-arbítrio de decidir se a gente quer seguir os ensinamentos de Deus ou não. Deus não deu essa potência que não deu a nenhum outro ser. Aos animais, às pedras, aos orgânicos, nem as plantas têm esse poder de decidir isso, né, o desenvolvimento. Então, nesse mundo, a gente tem só essa oportunidade, por isso que ela é única, mas quando a alma ela desapega do corpo, dependendo do grau de desenvolvimento que ela for, ela vai ter a caminhada eterna. Existem muitos outros mundos espirituais para ela transicionar até alcançar a presença do Criador. Entendi. Então, é um crescimento eterno, uma direção única. A gente não acredita que tenha reencarnação. Joia. Então, o que pode influenciar a saúde? O que pode promover saúde? Se a gente considerar, assim, a crença da fé Bahá'í, são bons hábitos? Como que vocês enxergam a saúde? Então, e quando a gente fala de saúde, principalmente eu que sou médica, a gente vê que é algo muito diverso, né? Mas deve ser sempre pensado de uma forma integral, né? Então, e na fé Bahá'í, nas escrituras Bahá'ís, então a questão da saúde, da questão do cuidado com o corpo, da alma, cuidado com a família, existem muitas escrituras nesse sentido. Então, pensando de forma integral, né, a saúde do ser humano, a gente não pode pensar integralmente só física e não espiritual, não a mental. Então, todas essas partes, elas se integram e quando um adoece, também acaba influenciando, né? Então, a saúde física, mental e espiritual, ela deve ser estimulada, com que o ser humano sempre pensando em ter saúde, garantir a saúde, ele tem que pensar nesses 3 aspectos, né? Hoje em dia, a gente tem uma ciência bem, assim, bastante, né, desenvolvida, que tem muitas dicas, muitos ensinamentos e conhecimento com relação a como manter a saúde física, né? Mas a saúde espiritual, nós Bahá'ís acreditamos que a religião ela tem a prerrogativa de trazer esses ensinamentos. A ciência muito pouco vai poder provar ou explicar como é que a gente tem uma saúde espiritual, né? Então, e uma das formas também de ver integralmente a saúde do indivíduo é entender que o indivíduo ele não vive sozinho, ele é um ser social. Então, a gente tem que pensar nele, na saúde dele como indivíduo, a saúde da família e a saúde da sociedade. Então, Bahá'u'lláh trouxe leis e ensinamentos que ajudam também na saúde espiritual das famílias, da sociedade, né? Então, e a gente acredita muito no poder do conhecimento. Então, quando a gente pensa em adquirir saúde, é muito importante a gente entender que o ser humano ele tem um intelecto, com essa capacidade ele precisa utilizar. Então, a aquisição do conhecimento, inclusive a educação, é um dos focos maiores da fé Bahá'í nas atividades. Então, a gente tem atividades para criança, para pré-jovem, para adulto. E a gente tem espaços também onde as pessoas podem diariamente refletir sobre sua realidade, tanto física quanto espiritual, e também refletir como ele pode colocar em prática essas ações, porque a fé Bahá'í temos muito conectados à questão de adoração e serviço, da questão de você estudar e você também colocar em prática seus ensinamentos. Então, a gente acredita que a gente não faz isso sozinho, a gente acelera mais quando a gente faz isso em conjunto, quando a gente reflete em conjunto, quando a gente cria uma cultura nesse sentido. Então, uma das coisas muito importantes que eu queria acrescentar, que a fé Bahá'í traz, é a questão da relação da ciência e da religião. Então, a gente vê muito que no passado, e a religião foi muito contra a ciência e vice-versa, né? E cada vez mais a gente está vendo, isso me traz muito, assim, essa coerência da mensagem de Bahá'u'lláh nesse momento da humanidade, onde a gente pensa que os dois são complementares, né? Então, a ciência ela tem a prerrogativa com relação a investigar a verdade da matéria, né, do mundo físico, e a ciência é a verdade espiritual. E quando a gente tem o conhecimento dos dois, a gente consegue também refletir melhor. Então, a fé Bahá'í, a aquisição do conhecimento, estudo da ciência, da arte, né, e também o desenvolvimento do caráter, da virtude,
os dois devem estar na formação da educação, né, do ser humano, né? Então, para que ele possa também colocar em prática os dois conhecimentos, né? Então, imagina que uma pessoa que tem uma doença, ele consiga discernir, então um médico ajuda ele a discernir se aquele doença ela é uma doença simplesmente física ou espiritual. Então, eu tenho um corte do dedo, então eu vou ficar orando, rezando para que aquela corte, ou eu vou no médico e faço um curativo. Então, às vezes eu estou deprimido, né? Ansioso, descrente da vida, quero me matar. Então, qual é? A ciência pode ajudar com o psicólogo e a religião me ajudar a ter fé, ter coragem, ter resiliência, acreditar em algo maior. Então, a gente percebe que muitos dos problemas de saúde física, eles têm origem espiritual. Ele tem a origem mental, então precisa dessa coerência no tratamento, né? Tanto no enfrentamento no sentido de cuidar para não ficar doente, na prevenção, mas também do tratamento das doenças, né? Tá certo. E ainda de acordo com os princípios da fé Bahá'í, o que pode influenciar no enfrentamento das adversidades da vida, doutora? Então, e a religião, as religiões, eles têm muito a contribuir, né, nesse processo, né? Um dos textos que eu trouxe para compartilhar, que eu achei muito interessante, é um texto de Shoghi Effendi, que é uma das figuras centrais da fé, o neto de Bahá'u'lláh, onde ele traduz dos ensinamentos Bahá'ís, e ele fala que não deveríamos, no entanto, esquecermos que uma das características essenciais deste mundo são as adversidades e tribulações, e que, superando-as, conseguimos nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, ele diz que, segundo, né, Bahá'u'lláh, os pesares são como os sulcos do arado. Quanto mais profundos, tanto mais abundantes serão os frutos que colheremos. Então, trazendo muito aquilo, né, que estávamos, né, comentando da questão da leveza da visão da morte como uma passagem, né, como uma transição de uma vida para outra, uma vida muito melhor, né, do que a anterior, muito mais plena, né, mas também a questão do enfrentamento da doença, entender que faz parte deste mundo, da característica deste mundo físico. E que as adversidades, eles são testes que ajudam a gente a ir superando-as, a caminhar, a avançar, como ele fala do arado, né? Quanto mais profundo, então mais a semente ela vai ser plantada, né? Uma árvore ela é melhor plantada quanto mais profundo. Então, mais frutos ele vai dar, mais abundante vai ser a colheita. Então, muitas vezes a gente percebe, principalmente quem está na área de saúde, a gente se surpreende de muitas coisas maravilhosas que a gente vê que o sofrimento traz, né? Não que a gente tem que ser masoquista de desejar e correr atrás do sofrimento, não aquela prática de chicotear, de se causar o próprio sofrimento, mas de quando vier o sofrimento, entender que elas têm muitas causas. Tem sofrimentos, então o Bahá'u'lláh nos ajuda a entender que a gente chama de provações, né? Tem sofrimentos que eles vêm que são consequências das nossas próprias ações ruins, más escolhas. Mas tem sofrimentos que eles vêm que são bênçãos divinas que ajudam a gente a caminhar ao encontro da criação. Quem não orou muito mais quando está doente ou quando tem um ente querido morrendo, né? A gente percebe o quanto a gente se aproxima. Realmente a gente começa a valorizar as coisas que realmente têm valor. Eu acho que mais do que nunca, agora que a gente acabou de... na verdade está passando, mas passou por momentos muito difíceis da pandemia, onde a gente viu... A gente nunca teve um momento de tanto louvor e gratidão, mas ao mesmo tempo de pedido de socorro, de virar para Deus e pedir, né? De muita bondade, muita caridade. A gente viu muita coisa boa para quem teve esse olhar, né? De ver as coisas, as bênçãos, né? Que também vem com provações, né? E também a gente acredita que existem provações individuais, existem provações coletivas, né? Então, provações individuais, ele me ajuda a eu, né, me desenvolver espiritualmente, mas provações coletivas, eles não levam a gente a se unir como sociedade para a gente enfrentar juntos. Porque uma das mensagens que Deus quer
Bahá'u'lláh traz é que a gente viva unido, que a gente reconheça que a gente é unido, que a gente é um só. Então, as provações, eles trazem essas bênçãos, né, de unidade, de que só quando a gente está conectado, né, com essa visão, a gente realmente consegue colher frutos, né, Isso. E não ver como, né, como motivo de pesar, né, de... E, doutora Paula, falando agora da doação de órgãos para tratamento, estou querendo tentar fazer um link com essa conexão coletiva, né, que você acabou de citar. Como que a fé vê a possibilidade de você doar um órgão de alguém que faleceu, mas para a manutenção da vida de outro, ou em vida, né? A gente vê irmãos que doam rins, medula. Como que funciona a doação de órgãos para tratamento, né? Para essa finalidade de tratamento médico? Então, nos ensinamentos barrais não existem nada nos ensinamentos barrais que proíba a adoração de órgãos ou de corpos, né, para fins, né, de médicos, né, estudos médicos. Muito pelo contrário, e os ensinamentos barrais mostram que, inclusive, é um ato de serviço à humanidade, né, que no momento da morte a gente pode, acho que é o último momento em que o ser humano pode prestar, né, o serviço do corpo dele para doação. E é uma coisa nobre a se fazer, né? Então, é um ato de generosidade, né? Inclusive, dos livros das leis barrais, uma das orientações às barrais é que antes de falecerem, eles possam expressar, ou através de um advogado, amigo, ou através de um hospital, esse desejo de que o corpo dele seja colocado a serviço após a morte para doação de órgãos ou para estudos, né? Então, que o corpo dele seja um ato de serviço à humanidade, possa expressar isso, entende? Então, assim, só que é muito lindo, assim, é engraçado que o convite de vocês me fez pesquisar um pouco mais sobre isso, então eu fiquei muito feliz, né, de ver essa visão tão ampla, né, da realidade, de no momento da minha morte, entender que o meu corpo, ele não pertence mais à minha alma, mas que ele vai continuar servindo a humanidade, ajudando para que mais médicos possam se formar, aumentar o conhecimento científico. Então, aí você vê a importância da religião reforçando os aspectos da ciência, né? Isso, então, quer dizer que não há diferença de tratamento, né, entre doação de corpos e de órgãos, né, de acordo com a fé Bahá'í, né, doutora? Isso. Um dos pontos cruciais é que na fé Bahá'í é que é proibida a cremação, né? Então, e no momento da morte, né, que os Bahá'ís são orientados a que deixem isso escrito, né, à vontade deles. Então, uma das leis é que não pode ser cremado. E outros princípios do sepultamento Bahá'í, né, é que esse corpo, ele seja, né, depois de ser utilizado para estudos científicos, né, ou doação de órgãos, esse corpo seja enterrado, né? Então tem todo um processo de, né, da questão existe um anel também na fé Bahá'í. É muito interessante essa honra, né? Esse corpo, ele é enterrado com um anel. Então esse anel, ele vem escrito assim: vim de Deus e a ele regresso, desprendido de tudo menos dele, segurando-me ao seu nome, o misericordioso, o compassivo. Olha, então esse corpo, ele é honrado em todo momento. E também, por exemplo, uma das leis Bahá'ís é que quando o corpo, onde ele né, morre, onde a pessoa, né, tem o passamento, então que ele não seja transportado mais de 1 hora longe de onde ele faleceu, né? Um dos princípios também, uma das leis Bahá'ís, né? Então seria assim, o local da morte seria o local onde ele deveria ser sepultado. Isso, no máximo de distância de 1 hora de onde ele foi, né? Entendi. Certo. Exatamente. Então tem toda uma oração também específica, né, para esse momento fúnebre. Então existe um velório, né? Desculpa te interromper, mas existe um velório, isso. então. Uma cerimônia de respeito, honra, gratidão, né? Despedida.
Tem uma vestimenta também, então uma das orientações é que se usa um sudário, né, de seda ou de algodão para esse corpo, para cobrir esse corpo, esse anel. Então, tudo isso para realmente honrar o serviço que esse corpo prestou, né? Muito bom, muito bonito. Isso. Então, a gente pode dizer, doutora Paula, que na fé Bahá'í, a vontade da pessoa que morreu de doar seu corpo, seus órgãos, é algo que soma, né, para ela na evolução espiritual, né? Isso. E então essa decisão dela é soberana em relação ao ciclo que a fé descreve, que o corpo humano completa com a degradação após o sepultamento, né? Então a decisão dela de doar, de ser útil à humanidade, é soberana em relação ao ciclo que se faz, acreditando que existe no final do estudo, né, o sepultamento para concluir esse ciclo. Isso. Assim, a doação ela é voluntária, né? Então, isso é um desejo de cada ser humano. Isso vem muito também da crença, né? Da família também, de como crença. Então, é muito importante que antes do falecimento ele possa, né, espontaneamente poder expressar, mas na medida que expresse, então, principalmente se tiver em forma de um testamento, então isso é muito, né, e frisado, né, nas leis Bahá'ís, da importância de deixar por escrito, testamento, então, através de uma orientação, para que a família também possa, né, levar a cabo essa ação, né, essa conduta. Interessante, né, Bárbara, que isso vem aí, é algo que condiz com o sistema das universidades, né? Nesses programas de doação de corpos, que você precisa preencher esse formulário, deixar tudo por escrito, ter carteirinha de doador de corpo, às vezes na maioria, né, das instituições com as quais nós falamos, né? E assim, esse diálogo ele está sendo muito esclarecedor nesse sentido. A morte é um exercício do desapego, é um momento doloroso, né? Então, esse suporte que a religião nos dá nesse momento de fragilidade é muito importante, né? Então, por isso, acreditando que ela pode orientar, não assim influenciar, né? Mas orientar a melhor decisão nesse momento. E aí, comunicar essa terceira possibilidade que existe, além do sepultamento, da cremação, agora a doação para fins de estudo. Aqui no estado de Goiás, né, o nosso programa é o primeiro ali a entrar em funcionamento. Então, esse diálogo dessas três possibilidades é muito importante no contexto religioso, né? Que eu acredito que é o que vai nos reequilibrar, né, diante desse momento incompreensível, né, do desapego, né? Não é isso? Exatamente. Eu acredito que seja uma ressignificação, né? Isso, exatamente. Mas assim, é muito importante também frisar de que também que não tem esse pensamento de eu não doei, tipo, eu não cumpri com a minha função, né? Também de não chegar ao extremo, porque cada um tem sua forma. Acho que também a questão, esse momento da perda, ele é singular para cada indivíduo. Justamente. E para cada família, né? Então é um momento muito interessante é que num dos estudos Bahá'ís, é uma das atividades, né? A gente tem vários trabalhos em comunidades, onde o processo educacional, tanto a nível de servir e também a questão de desenvolvimento de virtudes nas comunidades, o primeiro livro que a gente usa, né, na maioria das atividades, que a gente capacita indivíduos a nível local para eles serem porta-voz, né, do próprio processo de desenvolvimento a nível local. Um dos primeiros livros é a Reflexão sobre a Vida do Espírito, né? É um dos materiais que a gente usa para um programa educacional. E a terceira unidade da parte desse livro é sobre a reflexão sobre a vida e a morte. É muito interessante esse material. E ele traz muito essa visão, traz para o ser humano, que é algo que muita gente não quer nem saber, né? Culturalmente tem pessoas que preferem nem falar no assunto. E esse, por exemplo, quando a gente fala esses 15 mil pessoas brasileiros que estão envolvidos nas atividades, eles passam por esse material, né? Não obrigatoriamente, mas a maioria das vezes eles passam por esse material, que é o primeiro livro, onde eles refletem sobre isso. É interessante ver
como muitos relatam, como esse estudo dessa visão traz acalento para a alma, traz uma relação com esse processo da vida e a morte de uma forma mais leve. E também nos ajuda como a gente decide como a gente quer viver nessa vida, né? Uma vida de propósito, de significado. Isso aí. Bárbara, mais alguma questão a ser levantada com a doutora Paula? Eu acho que as dúvidas são muitas, mas a gente não vai conseguir solucioná-las numa conversa assim virtual rápida, né? Então, eu preciso agradecer muito a disponibilidade da doutora Paula. Trouxe esclarecimentos que foi um aprendizado, né? Foi uma... Isso, sem dúvida. Aproveitamos aqui esse momento para refletir sobre essas opiniões diversas aí sobre a doação, né? E é isso. Muito bom ouvir. Isso. Então eu quero agradecer a doutora Paula Madalena Silva Ferreira Gonçalves, que é membro da comunidade Bahá'í de Salvador, lá na Bahia, né? Ela que falou sobre a fé Bahá'í nesse contexto nosso aí de doação de corpos. Muito obrigado pela sua presença, doutora Paula, e fica à vontade aí para suas considerações finais. Isso. Eu que agradeço, né, ao convite, ao TV Câmara, aos jornalistas, né? Assim, uma possibilidade, né, de conhecer mais, né, sobre esse doação de órgãos, né? Algo que, inclusive, já coloquei como meu propósito de ir divulgando também, né? E para que as pessoas conheçam mais. Eu gostaria muito, né, de poder receber também, né, mais informações para ajudar nesse processo. Eu acho muito interessante. E essa oportunidade também de compartilhar essa visão tão linda, né, de Bahá'u'lláh sobre esse processo, né? E eu acredito que tem muito, né, a contribuir, né, para que tenham mais, né, mais corpos, né, sendo doados para as universidades, para os estudos também, né? Tá certo. Agradeço também aqui a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, que é esse elo, né, entre a Câmara e a Universidade Federal de Jataí. E assim a gente termina mais uma entrevista, mais uma conversa aqui dentro dessa série sobre os aspectos religiosos, filosóficos da doação de corpos para ensino e pesquisa. Aqui uma colaboração, uma parceria entre a TV Câmara, a Câmara de Jataí, com a Universidade Federal de Jataí. Então, até o nosso próximo programa. Até lá.